Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 31. Nossa aula 31 será de revisão, né, e avaliação. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Iniciamos aí a nossa aula com um assunto muito interessante, que é necessária a nossa compreensão dos processos que ocorrem para o desenvolvimento de toda a estrutura, né, dos organismos. Mas nós vamos estar falando especificamente sobre o organismo humano. Então, nós vamos ver aí sobre a embriologia. A embriologia é o termo, né? O termo embriologia deriva de êmbrio, origem do ser, e logia, estudo. Então, nós fazemos ali, são aqueles estudos que são realizados por pesquisadores de todo o desenvolvimento embrionário, de todas as fases desse desenvolvimento embrionário, desde a fecundação, né? Que é o momento, né, em que está iniciando ali um conjunto de divisões celulares para que este embrião, este feto, e depois de 9 meses, o bebê, né, nasça com todas as suas características genéticas, com todos os órgãos bem desenvolvidos, né, assim esperamos, para que possa seguir a sua vida, continuar o desenvolvimento das suas fases de vida. Então, a embriologia é a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, porque eles são aplicados aí a todos os seres vivos que têm ali o desenvolvimento do embrião, ou seja, aqueles seres que são eucariontes, que eles vão ter ali o desenvolvimento de algumas fases, né, de vida desse indivíduo, enquanto ali, após a fecundação de gametas, que tem a participação de gametas masculinos e femininos. Tá? E assim nós vamos começar a ver sobre o desenvolvimento embrionário humano, especificamente aqui na nossa aula, vamos falar sobre a espécie humana, como é que ocorre. E aí nós já temos em mente que é o processo, né, que vai desde a fecundação, e quando eu falo de fecundação, já deve vir em mente a participação de gameta masculino e gametas femininos, que vão ali ter material, no seu material genético, as características ali dos pais, né, ou daqueles que estão participando da formação daqueles gametas. Após o processo de fecundação, nós vamos ter a formação do embrião a partir de uma única célula. E essa única célula vem de quê? Justamente essa única célula é a união da célula masculina, espermatozoide, e a célula feminina, o óvulo. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, estas duas células, só que elas são células sexuais que possuem, né, os caracteres sexuais ali e genéticos do indivíduo, eles vão, após união, vão se tornar uma única célula e que ela automaticamente muda de nome, que já vai chamar de zigoto. E esse zigoto ele vai começar um processo de divisões celulares por mitose, até que todos os órgãos, até que todos os órgãos do indivíduo estejam completamente formados, para então chegar ali o momento do nascimento e todos terem em mãos aquele bebê bonito, com características de pai e de mãe, né, que foi fruto dessa união dos caracteres genéticos ali dos seus pais. Ok? É importante deixar claro que esse processo de desenvolvimento embrionário, ele possui fases. Então, são 3 fases envolvidas aí no desenvolvimento embrionário humano. Vamos ver que as principais fases desse desenvolvimento embrionário
Eles são denominadas de primeira fase de clivagem ou segmentação. Existe também uma segunda fase, que é o processo de gastrulação, e a terceira fase é formação dos órgãos, né? A organogênese. Quero deixar aqui a lembrança para vocês de que a partir da primeira célula zigoto e o início de divisões, né, por mitose que vai estar acontecendo nesta célula, ali já vai começar a formar tecidos, né, porque as células se dividem, se especializam, um processo de diferenciação celular para poder formar os tecidos formam os órgãos, esses órgãos formam os sistemas, até que todo o organismo, né, daquele embrião, daquele feto, estejam completamente formados e vai continuar o seu desenvolvimento na gravidez, tá? Então, nós vamos agora detalhar cada uma dessas fases, em que a primeira fase de clivagem ou segmentação, elas ocorrem, né, ocorre a partir de diversas divisões por mitose, denominadas clivagens, em que há o aumento do número de células, né, duplicações desse número de células, e em uma semana ocorre a fixação do blastocisto, que já é a denominação dada após essas sucessivas clivagens, na parede uterina. Esse processo aí de fixação ele é chamado de nidação. Vamos ver aí na ilustração, em que nós temos aqui, ó, o óvulo com o espermatozoide e, a partir de então, vai ocorrer aqui a fertilização, né? O processo de fecundação. A partir desse momento, olha, aqui, ó, todos os núcleos da célula do óvulo espermatozoide vão se unir e aí ele vai começar todas essas divisões celulares do zigoto em 2 células, 4 células, 8 células, que são as várias clivagens, a primeira fase de segmentação. Vai ser denominado de mórula e de blastocisto, até que, conforme vocês estão vendo aqui, ó, também na tuba uterina, né? Até que ele vai fazer todo esse deslocamento e ocorrer a nidação aqui na implantação dele no útero, tá? Então, assim é a primeira fase, clivagem ou segmentação. Vamos para a segunda fase, em que acontece, né, ali já está em processo, né, continua esse processo de desenvolvimento, e ali pela terceira semana da gestação já, que ainda nem sabe que está nesse processo, porque ainda não teve a ausência da menstruação após 4 semanas para você detectar, né, perceber que algo mudou no seu corpo, ali já é a gastrulação, em que ocorre o crescimento e a diferenciação das células, ou seja, há uma especialização dessas células para que, então, elas possam continuar o desenvolvimento do embrião, formando os 3 folhetos embrionários, né, que são chamados de ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá? Então, aí, nesse processo de gastrulação, como eu acabei de comentar, ocorre a diferenciação celular, em que essas células se tornam especializadas, né? Já são células que vão compor tecidos, e esses tecidos eles vão ter funções específicas. Tá? Então, para cada sistema do corpo humano vai ter um conjunto de órgãos, e esses órgãos vão ter células vão ter tecidos com células que desempenham funções específicas para aqueles órgãos. Tipos celulares com formatos e funções distintas se organizam em tecidos e estes tecidos formam órgãos e sistemas, como eu acabei de comentar. Vamos ver aí ainda a terceira fase, que é denominada de organogênese. Na organogênese,
é o desenvolvimento dos órgãos durante o desenvolvimento embrionário. Já está avançando um pouco mais aí, ó. É nessa fase que ocorre diferenciação dos folhetos que eu comentei, né? Anteriormente era a formação deles, ectoderma, mesoderma e endoderma, e aqui eles vão se especializar ainda mais, esses tecidos, para poder formar os órgãos e sistemas. E o nome já próprio diz, né? Organogênese, então vai formar órgãos. Vejam, né, que essas três fases, elas compõem ali etapas importantes desse desenvolvimento embrionário com funções bem específicas, tá? Um outro assunto que nós vamos ver aí é sobre a genética, né? Os estudos da genética, que é o ramo da biologia, que estuda a hereditariedade ou herança biológica. Então, vejam que essa formação desse embrião, ele vem a partir das características dos pais. E aí isso se chama herança, né? Porque as características dos pais são transmitidas aos filhos ao longo das várias gerações. E isso nós chamamos de hereditariedade. Na hereditariedade, né, é o processo pelo qual as características físicas, traços, né, enfim, tudo do indivíduo, inclusive características de transmissão de genes que levam a doenças, também podem ser transmitidas aos filhos, tá bom? E aí, estes todos, são informações que estão nos genes, que são as unidades de informação hereditárias contidas lá no DNA. Então, vocês já sabem que o DNA é uma fita dupla que está lá com uma série de informações genéticas que estão dentro do núcleo daqueles organismos eucariontes, que estão presentes nos cromossomos, tá? E que estes determinam as características do indivíduo. Tá? Com isso, nós temos ali que estes genes, eles são passados aos descendentes através da reprodução sexuada, e aqui quero deixar claro que nós estamos falando de participação de gametas masculinos e femininos neste processo de reprodução sexuada, tá? E também, quando é chamado de reprodução assexuada, é que apenas são divisões de partes do corpo sem a participação de gametas. E todos esses processos ali, todos os processos de transmissão genética aos descendentes, eles são muito importantes para a variabilidade genética. Não apenas das diversas características que a gente observa na espécie humana, mas também para todas as características que há entre os seres vivos presentes aí na superfície da Terra, tá? Como o conjunto de seres vivos, né, que fazem parte ali da biosfera. Tá? E essas características aí, em se tratando de espécie humana, nós vamos ter caracteres também hereditários, caracteres genéticos que estão relacionados à definição do sexo, tá? Dos indivíduos. E aí, aqui nós já temos que a divisão celular por meiose, em que estes gametas do espermatozoide vai ter cromossomo sexual ou X ou Y, e sempre o óvulo vai ter um cromossomo sexual X. A partir desta combinação de qual tipo de espermatozoide que vai fecundar o óvulo, vai ter definição de sexo masculino e feminino, que vão conter materiais genéticos também específicos, a partir dos hormônios, a partir dos órgãos que vão compor aí esta estrutura, né, a partir do sexo que foi definido, né, naquele momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ok? Vamos ver sobre material genético, né, que é um conjunto de informações genéticas de um ser vivo, composto por ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou ácido ribonucleico, que é o RNA. E estes
eles contêm todas as instruções, né, para o desenvolvimento e formação do organismo. Essas instruções, eles determinam as características que vão ser transmitidas aos filhos. Quando falamos de geração em geração, estamos nos referindo aos descendentes, aos filhos. E aí, nesse material genético, só para relembrar, só para ilustrar, vejam aí, nós temos que dentro da célula tem um núcleo, esse DNA, quando ele está condensado, ele forma os cromossomas, né? E aí, quando ele está descondensado, ele é uma fita dupla de DNA, uma fita dupla, né? Formada que é o cromossomo é formado pelo DNA condensado e cada uma dessas fitas são formadas por genes. Esses cromossomos, eles são a estrutura do DNA enrolado, e ainda agora eu falei condensado, né? Enrolado por proteínas que são as histonas, e estas são encontradas aí nas células eucarióticas, que possuem um núcleo individualizado, tá? Pela carioteca. Vejam aí que essa estrutura do cromossomo, quando ele está uma fita dupla, né? Quando ele está desespiralado, ele é nessa característica aqui, como vocês podem ver, ó. E quando ele começa a espiralar, a ser enovelado, enrolado pelas histonas, que é uma proteína, esses vários nucleossomos vão se condensar tanto até chegar na estrutura do cromossomo. Ok? E aí, nesse cromossomo aí, né, também chamado de cromossomos, eles vão ter partes. Essas partes são chamadas de braços, né, de um lado e do outro, e nós temos aí o centrômero, sempre ao centro, estão ali localizados os centrômeros que unem essas cromátides, tá? Que tá aqui elas, cada um desses braços, podem ser de vários tamanhos, braço curto e longo, são chamados de cromátides irmãs. A partir da posição do centrômero, nós vamos ter esses braços de diversos tamanhos, ó. Percebam aqui que eles sempre, ó, a partir do centrômero, eles vão ter tamanhos de braços diferentes e podem ser chamados de metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico ou telocêntrico, tá? E assim nós temos toda uma caracterização desses cromossomos. Neles estão contidos os genes. Vejam que os genes, eles são partes do DNA que fornecem o código que vai ser ali transcrito, vai ser traduzido, né? Esse gene ele é formado por 3 nucleotídeos que formam um códon. Esse códon são formados por 3 nucleotídeos que cada um desses vão codificar uma informação genética. Esses nucleotídeos possuem essa estrutura aqui, ó, fosfato, né, um açúcar, no caso do DNA, uma desoxirribose, se for RNA, uma ribose, e bases nitrogenadas. E todos esses vão estar presentes ali na fita dupla de DNA. Também temos o conceito de genes alelos, que são aqueles que atuam no mesmo locus em um cromossomo irmão ali, um cromossomo homólogo. Atuam para um mesmo caráter, mas não determinam o mesmo aspecto. E aí os genes alelos está melhor representado aqui nessa ilustração. Vejam que nesta posição nós vamos ter para a cor do olho, por exemplo. Nesta outra posição aqui nós vamos ter para o tipo sanguíneo e assim sucessivamente, né, para a cor do cabelo, para a altura, para peso, para, enfim, todas as características do indivíduo, desde aquelas outras características, se consegue enrolar a língua, se tem o lobo da orelha, né? Todos estes são informações que estão codificadas ali no DNA e do seu cromossomo homólogo, eles estão pareados, né? Que são chamados de genes alelos. Tudo bem? Então, essa foi aqui a nossa revisão, né? E tchau.